Bora. Bom dia. Hoje é dia 27 de junho de 2017, terça-feira. Manhã fria, mas o dia vai ser aberto, bonito. Ainda tá com um pouco de neblina, nebulosidade. Vai ser um dia bonito, até relativamente quente nessa época do ano, 23, 24 graus, tá mais do que bom. É uma temperatura bem gostosa, por sinal, para dia. Bom dia, meus amores, amores da minha vida. Até mais tarde, amo vocês. Só para registro, agora oficialmente o nosso presidente da República, que vale tanto quanto as demais lideranças e mais algumas, foi denunciado pela Procuradoria-Geral por corrupção ativa. Não há nenhuma novidade na minha interpretação, porque a gravação, aquela lá, do Joesley, de tudo mais, Pois é. Em relação à Câmara, esquece. A Câmara não vai fazer nada contra o Temer. Nada contra o Temer. Ele não teme. O Temer não teme. Ó, que trocadilho. O Temer não teme uma retaliação por parte da Câmara dos Deputados nesse momento, porque na verdade a briga de todos os deputados, senadores e ele é para enfraquecer a Lava Jato, porque ela chegou numa fase que precisa ser completada, né? E para completar tem que se descobrir o óbvio. O óbvio é que todos são, sem exceção, farinha do mesmo saco. Que a corrupção, o caixa 2, a alimentação de favores pessoais ilícitos, ela é uma constante há muito e muito tempo nesse país. Pode ser até muito antes do que a gente pense. Mas deixa. Para a população, é melhor confiar nos próximos ídolos, como eu disse no meu último vídeo, como perceber de uma forma um pouco mais útil aonde podemos, nem que seja de uma maneira mais sutil por enquanto, mandar os nossos recados, a nossa postura. Tá? Nossa postura cívica ela é muito fraca e precisa melhorar. Nossas atitudes precisam melhorar. E a primeira, da maior das atitudes que a gente precisa atualmente é o reconhecimento da nossa participação. Enquanto a gente ficar se inocentando, a gente vai ter sérios problemas no coletivo. Enquanto a gente se inocentar individualmente, a gente vai ter problemas sérios no coletivo. E essa nossa falta de participação nesses momentos tão importantes, realmente ela demonstra muito bem aonde a gente está querendo chegar. Ainda tem a piorar para em algum momento melhorar. Mas é isso.
A minha intenção com esses vídeos não é mudar o mundo, não é me tornar famoso, não é... Claro que não seria mal, mas eu tenho ciência de que o que eu faço aqui não tem interesse para quase ninguém. Para quase ninguém. Que um dia tenha alguma valia para o meu filho e para alguém da idade dele, da necessidade que ele possa ter, já vai ter sido um grande feito. Se eu tiver entre os meus seguidores, eu espero que essa mídia, esse canal que eu faço não seja... continue, perdure, para que a gente não perca isso, né? Eu não tenho tamanho para guardar tudo isso. E se não for na nuvem, hoje em dia ainda a mídia é uma coisa cara. Mídia de armazenamento é caro, própria, né? Armazenamento terceirizado, como nuvem, é aquela coisa, estamos à mercê. Se eles resolverem, a gente pode perder. Mas enfim, nem tenho ideias mirabolantes sobre nada. Eu só tenho, e acho que pode ser útil em algum momento para alguém, essa questão de entendimento o mais amplamente possível dentro de um mundo leigo. Dentro de um mundo leigo. Eu não sou analista político, não sou sociólogo, não sou antropólogo, muito pelo contrário, mas eu entendo que a nossa participação é que pode nos salvar ou nos condenar. Espero que nos salve. Enfim. Bom, ontem eu falei sobre idolatria. Hoje eu posso falar um pouco sobre fé e um pouco sobre design inteligente, porque eles estão interligados. É o seguinte. Não sei quem criou esse termo. E gostaria de parabenizar a pessoa pela inteligência, pela sacada. Há um momento em que a gente pode ter a nossa fé abalada por conceitos científicos que vão explicando racionalmente certas coisas que antigamente só a fé explicava. Então eu acho que por uma lógica, eu acho que é melhor eu falar sobre fé. Richard Dawkins e Christopher Hitchens foram geniais nas suas explanações em relação a esse assunto. O Hitchens conta que ele tinha uma professora nos primeiros anos de ensino, garoto, criança, que falava que Deus criou tudo perfeito para nós, né? E assim, ele falava, a grama é verde porque tem uma razão de ser, que Deus entende que ela deve ser agradável aos nossos olhos. E o céu é azul porque ele deve ser agradável aos nossos sentidos, e assim por diante. E ele agradece a essa professora porque ele falou, não fosse ela talvez eu demorasse mais para começar a buscar, mas foi muito rápido para que ele começasse a falar, não pode ser assim, não é isso. Ele entendia já com 9, 10 anos de idade que o ser humano não pode ser o motivo, ele não aceitava a questão de que o ponto final de toda uma criação é o ser humano,
com tantas imperfeições que ele já tinha notado àquela época. Então era um cara genial, diferente mesmo. Que eu sempre tenho que dizer isso. Me comove o amor que ele tinha pela humanidade. Me comove o sentido de humanismo que ele carregou e batalhou e tentou ajudar as pessoas a se desvencilhar. Então, volto aqui. Vamos lá. Assim, a fé pode ser confundida com até o próprio conceito teológico, né? Porque sem ela não há conceito teológico nenhum. Porque não há o que se explicar. E aí você é chamado a um argumento que a essas pessoas, a quem queira, é irrefutável. Na minha opinião, ele é completamente irrefutável. Ele é refutável por si. Esse é um mistério da fé. Você tem que aceitar pela fé. A frase já é torta, né? Você tem que aceitar pela fé. Você ter que aceitar significa que não conseguirá ser explicado para você. E é claro que você pode jogar na minha cara aqui que se eu digo que é possível existir uma inteligência superior, criadora, movimentadora, é possível. Mas as minhas atitudes jamais são regidas por essa possibilidade. As minhas atitudes são movidas por um sentido humanitário específico, que é também a minha admiração pelo ser humano, com todos os seus enormes e infindos defeitos e tão poucas qualidades. Então, assim, numa linguagem mais rebuscada, a gente pode colocar que a fé é pura e simplesmente o momento em que a razão acaba. Isso pode ser pejorativo e para outras pessoas pode ser simplesmente elucidativo. É evidente, se você aceita o argumento da fé, você trava os seus questionamentos. Porque a fé te obriga a isso. A fé é o princípio do dogma. Sem fé não há dogma. Então, é assim, o inexplicável, aquilo que você quer que as pessoas executem, aceitem, utilizem como ideia e como atitude, por uma questão que a razão não explica, ela termina o diálogo ou o questionamento, termina quando a palavra fé entra. Na minha opinião, esse tipo de fé, ele é prejudicial ao intelectual humano. A fé contradiz uma característica que é a mais maravilhosa do mundo para o ser humano, que é a sua inteligência, que é o seu desenvolvimento intelectual, que é a sua capacidade intelectual tão pouco utilizada. E é por isso que ela, para mim, é muito mais um argumento pejorativo do que positivo. Mas tem aspectos positivos no conceito de fé? Na prática tem. Na prática tem. Porque há pessoas que transferem ao argumento da fé toda a sua força de vontade. E através desse argumento da fé é que ela consegue. Se esforça, se arrebenta, se acaba e consegue um objetivo específico, uma conquista pessoal, uma conquista esportiva, enfim, profissional. Ela se esforça tanto, e se você perguntar, não, eu tenho fé que eu vou conseguir. Esse é um aspecto que, assim, ele é confundido com o argumento religioso. Na verdade, o que essa pessoa tem, e aí é o conceito que se confunde
no argumento da fé, que é força de vontade. Força de vontade não tem a ver com fé. Mas as pessoas gostam de usar o mesmo termo para os dois casos. Ah, como está mais vaziozinho o trânsito. Tanto que a viagem está sendo mais curta, né? E sim, por que eu seria contra a força de vontade? Ok, você pode me dizer que a força de vontade gerada pela fé que alguém tem em Deus, na providência divina, também é positiva. Sim, vamos lá, vamos deixar claro. Não importa o argumento, a força de vontade é uma coisa que traz coisas positivas a quem trabalha com ela, com essa força de vontade. Mas força de vontade não é fé. Não é fé. Fé no conceito de esperança em alguma coisa acontecer, melhorar, por conta do seu próprio trabalho, não é a fé teológica, gente. O que acontece é que as pessoas colocam assim, trabalham, se arrebentam, se matam e conseguem, na grande maioria. E quando terminam, falam, graças a Deus. Beleza, eu não tenho nada contra isso, não. Mas se você tirar o argumento graças a Deus, e isso não é pejorativo a Deus, ao seu conceito teológico ou ao meu, tudo o que aconteceu vai acontecer igual. Se a pessoa colocar aquela tremenda força de vontade em conseguir aquilo que ela quer, não importa. Não importa se ela falar, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Se ela fizer aquilo, ela provavelmente consiga. É uma ação e reação que tem mais possibilidades de acontecer, gente. Isso é racional. Isso é explicável. E deixando muito claro que muitas vezes não acontece. E aí sim entra o Salvador, Consolador, argumento, foi Deus quem não quis, Deus sabe o que está fazendo. Ainda bem que para muitas pessoas existe isso. E por isso que eu não posso renegar a religião, gente. Você imagina a revolta de alguém que tenta, se arrebenta, se rala, se mata, se machuca e não consegue. Se ele não tiver um consolador para dizer o que é teu está guardado, Deus sabe o que faz, Deus escreve reto por linhas tortas, e realmente, eu entendo. E tenho que agradecer. É cômodo para mim. É cômodo para mim. E sempre foi cômodo para uma grande maioria de pessoas. Isso veio, vamos deixar muito claro, esse conceito veio de cima para baixo. Era necessário acalmar a população. E o que é melhor para acalmar uma população do que incutir nela, que sofre, trabalha e produz para outras pessoas, em sua maioria, do que o argumento divino. Não, você não conseguiu aqui, mas do outro lado você será recompensado. Aonde mesmo? Naquele lugar. Aonde? Sentado ao lado do Pai. Ali parado, que nem uma vaca ruminando. É ridículo isso. Mas enfim, eu entendo. Eu entendo. O que eu quero deixar claro é que eu não sou. Eu entendo e e utilizo disso e ganho conforto eu mesmo aqui por conta disso. Isso acalma as pessoas, deixa elas sossegadas nos seus cantos. Agora, é assim, o que eu falo é que eu não trabalho a minha vida para recompensa divina ou para o fogo eterno. Eu trabalho a minha vida para fazer dela o que eu consiga melhor dentro das certezas que eu tenho.
Eu não quero utilizar um argumento abstrato para modificar uma atitude na minha vida. E principalmente se esse argumento abstrato ele tiver, como é que eu posso dizer? Vai, filho, vai que você consegue. Vai que a gente consegue. Isso, você está entendendo. Você está entendendo muito bem. Parabéns, você é inteligente. Vai lá, filho. Agora a gente entra aqui, ó. Não, ainda não dá. Vai. Vai lá, filha. Vai lá. Agora. Esquerda. Bora. Pronto. Só que agora você tem que andar 50 aqui, hein? Radarzinho. Isso. Depois que passar esse. Pronto, agora a gente vai. Você entendeu onde eu tô? E eu entendo com grande gratidão comigo mesmo que é uma forma relativamente mais justa. Ali é o Hospital São Luís, ó. Ali nasceu o amor da minha vida, meu filho Cauê. Cuidado, bro. Eu nem vi o que ele fez. Vamos lá. Eu me lembro que eu atravessei essa rua aqui, ó, pra ir num mercadinho ali na frente comprar na manhã de domingo. Comprar pão, comprar leite, comprar chocolate, comprar as coisinhas pra tomar meu café da manhã aqui com eles. E, enfim, porque eu tenho que brindar, tenho que usar, tenho que honrar principalmente um mínimo da minha capacidade intelectual. A minha capacidade intelectual é a coisa mais sagrada que eu tenho. E ela não pode ser cortada, ela não pode ser fragmentada, ela não pode ser limitada a conceitos dogmáticos feitos por um interesse humano específico. Se eu estiver aceitando isso com tranquilidade, de que isso é assim por causa disso, esse é um mistério da fé, é onde eu vou estar renegando a minha inteligência. E na possibilidade de uma força superior que me criou, que criou o planeta, o universo, e me deu essa característica tão maravilhosa, que eu pelo menos conscientemente tente usar da melhor forma possível essa característica maravilhosa. Aplicando a minha capacidade de analisar e aceitar ou não uma questão dogmática, uma questão de fé, uma questão de trava intelectual. Então é isso, eu sou contra inicialmente qualquer argumento que me proíba ou me faça simplesmente me calar ao questionar, ao tentar a solução real, racional, possível. Porque eu acho que tudo tem uma explicação. Nós ainda não descobrimos, ou nós ainda não conhecemos uma forma de explicar, mas tudo tem. Por isso que, quando eu for falar, não deu para falar, né, de design inteligente, eu tenho que colocar aqui, eu me coloco no patamar do animal intelectualmente mais evoluído de todos, intelectualmente, não fisicamente,
intelectualmente mais evoluído de todos os animais conhecidos neste planeta. E aí eu sempre vou deixar em aberto o fato de que nós conhecemos aproximadamente menos da metade das espécies que existem no planeta. E principalmente pelo fato de que não inventamos tecnologia suficiente para escanear, conhecer e estudar, por exemplo, os fundos do mar. Já sabemos bastante coisa, mas é praticamente outro planeta. Estamos falando de praticamente outro planeta. Então, eu me sinto mesmo, comigo mesmo, extremamente confortável ao renegar o conceito da fé dogmática. Porque eu acho que é isso que eu tenho que fazer. É uma obrigação. E claro que entre as armas que a fé dogmática carrega, e é perigoso dizer isso, principalmente em público, está aquele livro. Aquele livro realmente, para mim, é a ideia mais fantástica e genial que essas pessoas, que esses grupos dominantes específicos, criadores desses dogmas, desses conceitos, colocaram como o argumento físico sagrado. Se eu não puder contestar aquilo, se eu não puder hoje em 2017, sacanear e dar risada de uma grande maioria de coisas que existem ali, eu não teria moral comigo mesmo. Eu não teria amor próprio se eu não fizesse isso. Não dá, gente, não dá. Essa é a invenção, eu diria assim, eu deixo isso muito claro. Já falei sobre isso, eu falo isso sempre. Eu não quero que a Bíblia seja esquecida, jogada fora, queimada, como um instrumento maldito. Ela foi usada e continua sendo usada em muitos momentos como instrumento maldito, sim. Mas eu acho que ali existe uma coisa muito importante, que não pode ser esquecida. Que na verdade, aquilo ali é um registro do pensamento humano. Você percebe ali, sim, prático e claro. Os homens escreveram aquilo. Os líderes religiosos, os líderes da fé, daqueles momentos específicos, escreveram, ditaram e efetivaram e registraram aqueles pensamentos nesse livro dito sagrado, por quem o considera sagrado. E ali você está vendo, e é muito simples, se você ficar estudando, você vem vindo do Velho Testamento, vem lendo imparcialmente o que está sendo dito, os conceitos e ditos divinos da Bíblia. Vem vindo, você vai perceber, sabe o que? O tal do Deus, dito por eles, evoluindo. Ele se arrependia, ficava com raiva, matava e eliminava a população e começava de novo. Ele foi evoluindo. Ele foi ficando mais bacana. Ele foi ficando mais leve. Ele foi
aumentando o seu... Ao mesmo tempo em que ele diminuía a sua intercedência física sobre sua população, sobre os homens, sobre o mundo, ele foi aumentando em conceito, né? E ele culmina com aquele Deus muito mais evoluído do que um que fazia o sacrifício do planeta todo, para um que faz o sacrifício do próprio filho, que permite, que aceita. É uma evolução, embora no meu modo de entender, tosca, mas é uma evolução gigantesca. Ele passa a ser um Deus passivo, aquele que só atua do lado de lá. Do lado de cá, fisicamente, ele não atua mais. As últimas atuações dele foram através do filho dele. Esse que morreu. Sacrificou-se por nós. E ele aceitou. Então, assim, é claro que é impossível você falar sobre fé teológica sem citar a Bíblia. Mas umas pinceladas sobre isso, umas pinceladas sobre o assunto, basicamente para mim fica nesse conceito. Gente, até mais tarde. Abraço a todos, boa terça-feira.